Olá, graça e paz, você que me segue no Leonardo Chagas, sejam bem-vindos ao canal, o canal da Graça de Deus. Nesse canal, nós temos aqui estudos de Bíblia, teologia, história e muitas coisas mais. E se você puder, já se inscreva no canal, curta e compartilhe. Porque se inscrever é importante, curtir e compartilhar, para que o canal possa crescer, para que a palavra da graça de Deus, a palavra bíblica, a palavra teológica, a palavra da história bíblica possa percorrer muita gente, possa chegar no coração de muita gente, possa chegar em muitas casas, em muitos lares, em muitos celulares. Então, é muito importante que você possa compartilhar e, mais do que tudo, se inscrever no canal. Faça isso, convide alguém da sua família para assistir o vídeo, convide um vizinho seu para assistir o vídeo. É importante que você divulgue o conteúdo bíblico que nós vamos passar, o conhecimento que nós vamos passar, para que todo mundo possa ter esse acesso, tá bom? Faça esse favor para mim, me ajude a evangelizar. Como você pode me ajudar a evangelizar? Se inscrevendo, compartilhando e curtindo. Hoje eu vou falar de um assunto importante, os 8 sinais atuais da volta de Jesus. Os 8 sinais atuais da volta de Jesus Cristo. É muito importante a gente aprender que Jesus está voltando. Só que nós não sabemos a data e nem a hora, mas através dos sinais que estão ocorrendo em todo o mundo, nós podemos ter uma ideia quando o nosso Senhor vai voltar. Eu gostaria de iniciar com Mateus capítulo 24, versículo 3, que os discípulos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta para ele: como seria a vinda dele, como seria a sua volta, a sua vinda. E no livro de Mateus capítulo 24, versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, Jesus estava no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Porque naquela época, no Oriente Médio, aquele que se assentava para falar alguma coisa, se a pessoa se assentava para falar alguma coisa, era algo muito importante. Ninguém poderia se comunicar de pé. Ninguém falava de pé, algo que não era importante. Então, se alguém quisesse se comunicar com algo importante, teria que ficar assentado. Por isso, muitas vezes, na Bíblia você vai ver, Jesus se assentou. Assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, fizeram uma pergunta para Jesus. Quando que Jesus viria? Quais sinais haveria da consumação do século? E existem muitos sinais. Na Bíblia Sagrada, a própria Bíblia Sagrada fala de vários sinais. Mas eu separei aqui 8 sinais atuais que estão ocorrendo da volta de Jesus. O primeiro sinal: viagens globais. As viagens globais. Hoje em dia, todo mundo está viajando. Você sai daqui, da sua cidade, vai para outra cidade. Em menos de 4 horas você já está lá. Aquela pessoa que está naquela cidade, da mesma forma, ela está já aqui. Por quê? Porque as viagens globais começaram, estão numa situação muito acelerada. Hoje você, no celular, você tem uma notícia de Roma, do Japão, da Inglaterra, em 2 minutos. Se acontecer um terremoto na Espanha nesse momento, você já vai ter informação. Significa o quê? Significa que todo mundo está com acesso ao conhecimento muito rápido. E a Bíblia diz que a ciência avançaria. E essas viagens globais, todo mundo viajando de um lado para o outro, numa corrida intensa, ninguém está parando nem para raciocinar, é o sinal atual da vinda de Jesus, que o mundo seria muito acelerado. Hoje nós não temos a sensação das 24 horas. Hoje não estamos na sensação das 24 horas. E olha o que diz aqui o livro de Daniel, capítulo 12, se você puder acompanhar comigo o livro de Daniel, capítulo 12, é muito interessante, capítulo 12, versículo 4, ele fala sobre essa viagem global, que o mundo está
nesse ritmo. Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. O que é esquadrinharão? É corrida, é o mundo acelerado, e o saber se multiplicará. Então, o saber se multiplicando, a Bíblia diz que muitos se esquadrinharão, passarão de um lado para o outro, nessa explosão do conhecimento. Isso tudo é um sinal da vinda de Jesus atual. Essa correria nos aeroportos, essa correria no trânsito, a gente não tem mais a sensação das 24 horas, parece que o dia tem 14 horas, 12 horas, 8 horas, e depois já é outro dia, e você trabalha, corre atrás das coisas, paga a conta, não tem tempo mais, ninguém tem tempo mais. Hoje, os empregos estão quase todos em home office, porque o mundo está muito acelerado. Depois da pandemia, muita coisa mudou. O mundo está acelerado. O mundo existe 8 bilhões de pessoas. As pessoas estão aceleradas, correndo de um lado para o outro. O conhecimento avançou, que também é um grande sinal. A inteligência artificial, a robótica hoje nas cirurgias, os carros elétricos, o mundo está numa explosão de conhecimento e em grandes viagens globais. Hoje todo mundo viaja de um lado para o outro rapidamente. E isso sim é um grande sinal da volta de Jesus. Segundo sinal atual da volta de Jesus, o clima global. O clima global, Lucas capítulo 21, está escrito sobre isso. É muito importante que você preste atenção em Lucas capítulo 21, versículo 25, olha o que diz a palavra do Senhor sobre o clima global também. Vamos ver aqui Lucas 21. Olha o que diz Lucas 21, 25. Diz assim a palavra do Pai: haverá sinais no Sol, na Lua, que é o nosso satélite natural, e nas estrelas. O que são estrelas? São sóis. A estrela não é aquilo que você vê no céu, aquela estrelinha que a gente aprendeu na escola, não. A estrela, as bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, são sóis que nem o nosso, que você pode olhar lá na janela e ver o sol brilhando. Então o Senhor falou que haverá sinais no Sol, as manchas solares, muita coisa interessante na astronomia, na Lua. A Lua, se você não sabe, ela está se afastando da Terra todo ano. Por isso as ondas estão mais fortes, mais bravias nas nossas praias. Na Lua, nas estrelas, nos bilhões de sóis que existem na nossa galáxia, sobre a Terra, angústia entre as nações vão ficar angustiadas em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão no mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então virá a vinda do Filho do Homem. Um sinal atual, os poderes dos céus serão abalados. Sinais na Lua, sinais no Sol, o bramido das ondas. Então, para haver interferência no mar, tem que ter interferência na Lua. Tem que ter interferência no Sol. Então, um grande sinal, meus irmãos, da volta de Jesus é, sim, olhar para o céu. Os poderes dos céus serão abalados. Chuvas torrenciais, o calor extremo, o frio nos Estados Unidos, se lembra que teve uma nevasca forte? O frio extremo. O campo magnético da Terra, que está no centro da Terra, que protege a Terra dos raios solares agressivos, que protege a Terra de meteoros, o campo magnético que sai do centro da Terra e envolve a Terra, a circunferência toda da Terra, está enfraquecendo. Enfraquecendo o campo magnético, a nossa atmosfera fica fraca, mais raios solares intensos entram na Terra, mais frio extremo na Terra, devido à posição da Terra e a distância também do Sol, o frio vai ser mais intenso. As emissões de gases poluentes, emissões de combustíveis fósseis nos céus, tudo isso está contribuindo para o sinal da volta de Cristo.
Chove 600 milímetros numa cidade, 400 na outra. Na Europa, um calor de 50 graus. Em outras regiões, como os Estados Unidos, Canadá, um frio que nunca passaram. 30 abaixo de zero. Então, um grande sinal da volta de Cristo, o segundo sinal, é o clima global. Preste atenção no clima da Terra. Preste atenção no Sol, na Lua. Preste atenção nos climas. Preste atenção no clima do mundo inteiro. Isso também é um grande sinal da volta de Cristo. Terceiro sinal, a comunicação global. Apocalipse capítulo 11, o livro do Apocalipse, que é um livro difícil de ser interpretado, livro bom para se estudar. A Bíblia tem que ser estudada no seu contexto histórico e geográfico para que a passagem fique mais clara. Apocalipse capítulo 11, versículo 9 e 10 diz assim: então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Apocalipse 11, 9 e 10, versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Que fala dos anjos que sairão para as 2 testemunhas dos mártires, e aqui fala também das comunicações dos povos. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas, daqueles que lutaram por Cristo, das grandes 2 testemunhas, e os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Então aqui fala também das nações, das línguas, das tribos, que todos vão se comunicar, essa comunicação global, todo mundo se comunica pela internet, pelos celulares, pelas redes sociais. Meus amados, é um grande sinal da volta de Cristo, a globalização. No meado do século XIX ao século XX, entramos na globalização, onde todo mundo se interage, onde o mundo em todo se interage, não mais. Alguém manda um telegrama lá para o Japão e chega meses depois. Hoje, pelo WhatsApp, pelo e-mail, a globalização veio para integrar o mundo. A globalização. Então é muito importante você prestar atenção nisso. Primeiro ponto, viagens globais. Segundo, explosão do conhecimento também, dentro das viagens globais. Segundo, clima global. E a terceira, comunicação global. A globalização, a interação entre os países, a nova ordem mundial, uma moeda só, uma língua só. Isso tudo está contribuindo, sim, como um grande sinal atual da volta de Jesus. Quarto ponto, quarto sinal intrínseco, quarto sinal atual da volta de Jesus. A evangelização global. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, é muito interessante você entender e aprender e divulgar isto aqui. Mateus 24, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, os 5 continentes precisam testemunhar a graça de Deus. Além das viagens globais e o conhecimento, o clima global, a comunicação global, o quarto ponto é a evangelização global. Então, na América, na Europa, na África, na Ásia e na Oceania, nos 5 continentes, todos precisam ouvir o evangelho da graça de Deus. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Hoje, pela internet, todo mundo ouve a graça de Deus. Hoje, pela internet, todo mundo ouve o evangelho. Só você acessar o celular que você ouve o evangelho. Esse evangelho da graça vai ser estendido nos 5 continentes e Jesus irá voltar. Quinto sinal atual da volta de Jesus, as pestes globais. As pestes globais. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, Lucas, capítulo 21, versículo 11, fala das pestes globais.
No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E haverá grandes terremotos, inclusive agora, sábado, houve terremoto no México, no Peru, na Argentina, no Equador, vizinho do Brasil. O Brasil só não teve abalos sísmicos porque o Brasil está no centro da placa tectônica sul-americana. Senão nós seríamos abalados. Então, Lucas capítulo 21, versículo 11, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Sempre o sinal no céu. O Covid só foi um teste. Todo mundo ficou preso, todo mundo ficou dentro de casa. O Covid dizimou centenas de pessoas. Se você não perdeu alguém para o Covid, você conhece alguém que perdeu. Isso só foi um teste. As epidemias vão chegar cada vez mais. E eu não estou falando isso aqui para ameaçar você ou para colocar medo em você. Never. Não. Eu estou aqui para lhe ensinar que você precisa aprender que as pestes sempre existiram. Desde a gripe espanhola no século XX, 1918, a peste negra no século XIV, sempre houveram epidemias. A população menor naquela época, mas sempre houveram epidemias. Mas agora as epidemias estarão com mais intensidade, mais força, mais poder. E ele falou terremotos com mais intensidade, sinais nos céus, como já falamos, e grandes pestilências. Existe um vírus que está chegando por aí. Eu quero que você estude. Clonop 888, um vírus que se instala no cérebro e deixa as pessoas nervosas. Os Estados Unidos já está alerta e a Grã-Bretanha também, desde 2011, a Inglaterra já faz exercícios militares para conter pessoas que no futuro, para eles, ficariam nervosas, contaminadas pelas cepas do vírus zumbi. Não estou alarmando nada aqui. São pestes. Eu quero que você pesquise. Clonop 8888. Pestes globais. Então, viagens globais, com conhecimento, clima global, comunicação global, evangelização global, pestes globais, rastreamento global. O sétimo. O sexto, rastreamento global. Apocalipse capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. O rastreamento, como eu falei, o rastreamento, a nova ordem mundial precisa controlar as pessoas. E no livro do Apocalipse capítulo 13, versículo 16, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, que não sei se é o chip, é uma marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, sobre a mão direita ou sobre a fronte, vai haver uma marca sobre todas as pessoas. Sobre todas as pessoas. Isso na falsa paz que nós teremos de 3 anos e meio que o anticristo vai fazer no mundo. Ele vai começar, o anticristo, a estar por aí, dominando o mundo, dominando as pessoas, dominando os governos e controlando as pessoas através de uma marca que pode ser um chip ou não. Porque o chip pode ser colocado aqui na testa ou aqui na mão, mas é muito importante você entender que o rastreamento é muito importante para a nova ordem mundial e é um grande sinal para a volta atual de Jesus. Viagens globais, recapitulando, clima global, comunicação global, evangelização global, pestes globais, rastreamento. Olha, o rastreamento. Se você comprar alguma coisa na internet, toda hora você vai receber aquele anúncio. Aonde nós andamos, existem câmeras por tudo. O rastreamento hoje está na vida de todo mundo, até pela internet. 7º lugar, o retorno dos judeus. Os judeus já retornaram desde o ano 70 depois de Cristo. Já retornaram, foram a diáspora judaica pelo mundo inteiro. Depois o povo judeu ficou disperso pelo mundo devido às invasões em Jerusalém várias vezes, não é isso? Em Ezequiel capítulo 38 fala que eles já retornaram. É uma profecia que se cumpriu em 1948, quando lá no Oriente Médio, na Palestina, a Inglaterra
ela faz uma política para que o povo de Israel retorne para a sua terra prometida, e houve uma votação na ONU em 1947. A Oswaldo Aranha também votou a favor da criação do Estado de Israel. Então, a partir de 1947, 1948, Israel teve um Estado dentro da Palestina, com Jerusalém Ocidental como a sua capital e Jerusalém Oriental como capital da Palestina. Por isso que existem conflitos. Logo após essa declaração e o retorno dos judeus à Terra Prometida, houve a Guerra dos 6 Dias. As nações árabes, Egito, Líbano, as nações árabes fizeram uma coalizão contra Israel. Israel conseguiu ganhar todas as guerras. Enfim, o povo judeu já retornou para a sua terra em 1948, que estava disperso há muito tempo atrás, desde a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e se passa ao longo do tempo até na Segunda Guerra Mundial. Então, meus amados, Ezequiel capítulo 38, versículo 12, fala sobre essa volta. Fala sobre uma terra desolada, Ezequiel 38, 12, que diz assim: isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas, que era a terra de Canaã, que estava deserta, que se acham habitadas agora com o povo de Israel, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Então aqui diz que a terra estava desolada, é uma profecia cerca de 900 e poucos anos, 930 anos atrás, que a terra estava desolada, a terra de Canaã, tinha inimigos ali, estava desabitada, mas agora está habitada pelo povo do Senhor. Pelo povo do Senhor. E o 8º sinal da grande volta de Cristo é a construção do 3º templo judaico, atual. Lá em Jerusalém, já há rumores da construção do 3º templo. Vai haver um acordo entre Israel e Palestina. A Palestina vai ceder um pedaço e o povo judeu vai construir o seu templo, aonde Jesus voltará, juntamente com a igreja, se assentar ali, reinar 1000 anos, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, meus amados, esses foram os 8 sinais atuais da volta de Jesus. Receba Ele como seu Senhor e Salvador. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E creia que esta mensagem vai mudar a sua vida. Forte abraço e até mais!